Agora você vai conhecer o juiz Gilmar Soriano, da Vara de Execuções Penais de Brasília. E vai entender por que ele é um entusiasta das penas alternativas para pessoas que não oferecem risco à sociedade, mas que têm muito a dar em troca. Acontece que todos nós brasileiros, todo cidadão pode praticar no dia a dia suas falhas, seus erros, que algumas delas são crimes, são definidas como crimes, mas não tem a mesma gravidade, não transforma esse infrator que cometeu essa infração leve num delinquente. As pessoas veem como se fosse algo muito distante de si mesmas e como se fosse algo muito distante da sua própria família, e na verdade não é. Nós verificamos muitas vezes pessoas que estavam numa circunstância, num contexto, que se envolveram numa ação criminosa. No Brasil todos, nós temos um número de aproximadamente 600 mil pessoas que cumprem penas privativas de liberdade. E estimamos que um número muito maior do que isso, que cumprem penas alternativas. Esse é um dos melhores e dos mais fortes aspectos, né? Você tem essa dimensão do futuro, que a pessoa sem estigmas, ela tem outra forma de recomeçar a sua vida, de ter até uma certa possibilidade de ser empregada naquela entidade. Um levantamento do Núcleo de Estudos da Violência feito pela Universidade de São Paulo mostra que 65,7% dos entrevistados acreditam que a pena de prisão tem pouca ou nenhuma eficácia para reabilitar quem comete crimes. A prisão corrompe, avilta, desmoraliza, denigre e embrutece a pessoa do condenado. Lá é um covil de bandidos. O indivíduo é depositado lá dentro. Você sabe que os pavilhões, a maioria dos pavilhões todos que existem, a polícia não entra lá dentro. Os guardas penitenciários não entram lá. Se entrar, não sai. Se entrar, morre. Quem é que manda? Os bandidos. A má notícia é que temos a quarta maior população carcerária do mundo, de acordo com dados divulgados este ano pelo Ministério da Justiça e pelo Centro Internacional para Estudos Prisionais. Os Estados Unidos têm mais de 2 milhões de presos, tomam a dianteira nesse ranking, seguidos pela superpopulosa China, com pouco mais de 1.600.000 presos. Em terceiro está a Rússia, que tem 673 mil encarcerados. O Brasil tinha, quando foi feito o levantamento em 2014, cerca de 607 mil presos. E a situação deve piorar. Uma estimativa do Ministério da Justiça indica que, se o ritmo das prisões no país se mantiver, no ano de 2075, 1 de cada 10 brasileiros estará na cadeia. O especialista César Bittencourt, autor de livros que mostram a realidade do sistema penitenciário brasileiro, diz que uma das causas da superlotação nos presídios são as prisões provisórias. Quase a metade dos presos são presos provisórios. Prisão preventiva. Este é o grande problema. Também as pessoas não se dão conta que só esses presos provisórios causam um prejuízo para o Estado, para a União, mais de 3 bilhões. Então, isto tem um custo imenso, porque esses presos estão custando. As penas restritivas de direito, em alternativa às penas privativas de liberdade, surgem como uma solução não só de ressocialização real de quem comete um delito, mas também para a saturada estrutura prisional no país. Mas existem iniciativas que tendem a incrementar a política das penas alternativas. Em 2011, o Ministério da Justiça editou uma portaria elevando todas as formas de alternativas à prisão como política pública, né? Então, essas ditas alternativas penais envolvem transação, suspensão do processo, suspensão da pena, mediação, justiça restaurativa. A gente tem grandes juízes que se preocupam com isso, a gente tem grandes procuradores, promotores que são dedicados, que trabalham nessa seara. A equipe do Repórter Justiça conheceu um deles, o juiz Gilmar Soriano, da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, a VPEMA, do Distrito Federal. Ele tem um bom motivo para manter condenados que não oferecem risco à sociedade longe das prisões. Aquele que inicia o cumprimento de pena, ele tem uma data para voltar para a sociedade e que o juiz vai falar: você está quites com a justiça penal.
Então você agora volte à sua vida normal. E essa talvez seja a grande vantagem de pena alternativa. De a gente preparar melhor esse apenado para quando ele voltar para a sociedade, ele volte de uma maneira mais preparada do que aquele que esteja encarcerado. O juiz explica como funcionam os critérios objetivos previstos em lei e os subjetivos, que fazem parte da análise de quem julga. A gente tem por base a fixação do juiz da condenação, que já fez uma análise das circunstâncias do crime. Então já analisou a personalidade do agente, quais são os motivos que levaram ele a cometer aquele crime, quais são as consequências. O tipo de crime e o tempo da pena do condenado vão dar parâmetros para o serviço à comunidade, por exemplo. Existe ainda uma proporção de dias trabalhados para o abatimento nos dias da pena. Até 1 ano de pena é considerada uma pena mais branda. Ela pode ser cumprida por uma pena pecuniária ou uma só pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviço, por exemplo. Então, fazemos essa conversão à medida de 1 dia por 1 hora. Significa que se a pessoa foi condenada em 360 dias, 360 horas de penas alternativas. Agora, passando de 1 ano, já é visto com um olhar mais rígido, mais enérgico. E aí a lei fala assim, não, então agora vamos fazer o seguinte, vamos converter cada mês de pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito. Então são 2 penas, por exemplo, uma pena pecuniária, uma pena paga em dinheiro e uma pena paga com prestação de serviço. Dobra-se o cumprimento da pena. É uma gradação natural pelo quantum da pena. O maior exemplo de prestação de serviço à comunidade é da Inglaterra. É da Inglaterra há 40 anos, quase 50 anos, aplicando pena alternativa, prestação de serviço à comunidade. Essa prestação de serviço à comunidade, que não exige uma estrutura maior, que não exige estabelecimento especial, que permite que o indivíduo pratique esse serviço comunitário a entidades filantrópicas, a instituições públicas, assistenciais. Então se faz um convênio e ainda faz um serviço público. Um outro aspecto que deve ser levado em conta: um preso encarcerado custa aos cofres públicos em torno de R$ 1.250 por mês. Na pena alternativa, esse custo é de R$ 300. Retomar a aplicação das penas alternativas significa economia. E existe, de fato, uma acomodação, ao meu sentir, do Estado como um todo. Seja ele poder judiciário, seja ele poder executivo e seja ele também o poder legislativo. É necessário agora a gente remodernizar o sistema de penas alternativas, voltar a investir. Nós temos o fundo penitenciário, que hoje existe um contingenciamento de 2 bilhões e 200 milhões de reais que precisam ser destinados parte, não precisa ser uma parte significativa, uma pequena parte desse fundo precisa ser destinado às penas alternativas para que a gente busque reincrementar um adicional em penas alternativas. Mas há um déficit de legitimidade nas penas alternativas. A falta de estrutura para monitorar e fiscalizar os apenados. Essa fiscalização é dada às varas de penas e medidas alternativas. O que a gente conta com um pequeno suporte técnico do setor psicossocial, mas é fato que os grandes responsáveis e os nossos grandes parceiros são os agentes, as entidades, as creches, os hospitais. Eles se dispõem a fazer esse controle de contas e prestam contas para a gente de maneira muito honesta, muito justa. Este homem foi envolvido em um roubo e diz que é inocente, mas foi condenado a 2 anos de pena, convertidos em 1.632 horas de trabalho neste lar de idosos. Cumpriu 600 horas e ficou surpreso ao descobrir que o processo havia sido extinto. Aí eu perguntei o porquê que ele tinha sido extinto. Aí a moça, não, você foi avaliado e seu comportamento foi exemplar. E você recebeu o indulto por isso. Então o seu processo não existe mais, foi extinto. Foram 2 anos de trabalho e até hoje, depois de pagar o que devia, ele continua a ajudar no lar de idosos. A experiência foi transformadora, a ponto de fazer um curso de cuidador para atender melhor aos idosos. Eu tentei aproveitar ao máximo essa pena, porque eu busquei qualidade de vida através disso. Nossa, minha cabeça ficou outra depois disso.
Eu mudei os pensamentos, né? Apesar da minha pena ter acabado, eu continuo ajudando a instituição, me tornei amigo de todos eles, do pessoal da direção e também dos idosos. Ele se tornou um amigo da casa, então os idosos o reconhecem na casa, os funcionários também, uma pessoa muito querida por todos aqui na casa. Realmente fizemos mais um amigo. Essas pessoas que vêm para cumprir uma obrigação, elas têm esse contato diário e permanente com boas pessoas, boas práticas, com pessoas que estão muito mais necessitadas do que eles. Então, às vezes, a pessoa comete um delito acreditando ter uma dificuldade na vida. E no contato com eles percebem que existem pessoas que têm muito mais dificuldade na vida do que eles, e eles começam a repensar os próprios conceitos, o próprio padrão de vida, o que ele pensa da vida, o que ele quer da vida dele. Eu acredito que uma campanha do Estado sensibilizando as sociedades a respeito da necessidade de mudar o sistema prisional é muito importante, e eu acredito que o governo precisa abrir os olhos para isso, colocar isso na agenda política, porque nem a verba que existe no fundo penitenciário é utilizado, que é um absurdo.